Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos bem aí, na paz de Deus, né? Tudo na mais perfeita ordem, vamos dizer assim, né? Mais um vídeo aí para o canal, tá? Amor e paz. Primeiramente, se inscreva lá no canal, tem um conteúdo muito bacana sobre analogia, né? Da Bíblia com os dias de hoje, que pode ajudar muito vocês, se não te ajudar, mas pelo menos é conhecimento bíblico, né? E que você pode transpassar para as pessoas que estão precisando aí de uma palavra de conforto, tá bom? Segundo o que está escrito na Bíblia, fazendo uma analogia aos dias de hoje. Hoje, segundo uma pouca leitura que eu fiz hoje sobre a Crônicas 15:11, né, sobre a Arca da Aliança, né? Todo mundo sabe o que é a Arca da Aliança, mas se não souberem eu vou explicar aqui a grosso modo. A Arca da Aliança foi construída para transportar e guardar, né, os mandamentos de Deus, né? Tudo isso lá atrás com Moisés, e aí veio transpassando e chegou até Davi, né? E o estudo hoje ele vai se ater a trazer essa realidade da Arca da Aliança, né, até os dias de hoje, o porquê dessa Arca da Aliança ter sido transportada com tanto cuidado por vários lugares, passou por muitas mãos, ao ponto de chegar à mão de Davi e Davi criar, né, em sua cidade, na cidade de Davi, né, um templo para poder abrigar essa arca, e só aqueles que eram os enviados do Senhor poderiam colocar a mão e movimentá-la, né? Então, assim, a história conta muito sobre a arca, tem filmes aí, até do Indiana Jones, falando sobre a Arca da Aliança e demais filmes que a gente vê por aí, que fala muita coisa sobre a Arca da Aliança, sobre as questões relacionadas aí aos mandamentos, né, às leis de Deus, né? Todo mundo sabe aí que no Antigo Testamento Deus foi muito incisivo e muito proativo, né, fortalecendo aí, né, a fé diante dos servos, né, dos seus servos. E foi criada essa questão dos mandamentos aí, os 10 mandamentos, que falam só sobre coisas que realmente o homem deveria seguir diante da face da terra. Antes desses 10 mandamentos, antes de Moisés, né, não se tinha uma regulamentação, né, formada por Deus para que o homem pudesse trafegar aqui nessa terra e ter um código de sequência, né, onde ele poderia enxergar que ali é o lado do bem e aqui é o lado do mal. A partir dos 10 mandamentos, aí nós começamos a observar aquilo que estava certo e aquilo que estava errado, né? O adultério e etc e tal, né? Então, assim, quando se é criado em uma determinada sociedade, onde você aprende que tudo aquilo que está sendo ensinado é o correto a ser feito, automaticamente você se torna um adulto, né, acreditando e confiando em tudo aquilo que lhe foi ensinado. E assim a sociedade veio, através dos tempos, acreditando exatamente naquilo que era pregado, que era ensinado, né, nos tabernáculos e tudo. E foi quando chegou Moisés, né, conversa com o Senhor, com Deus, com o nosso Senhor Deus, e Deus determina os 10 mandamentos para regulamentar essa sociedade em prol daquilo que é correto fazer e daquilo que é incorreto, daquilo que é puro, daquilo que é impuro, o que é pecado e o que não é pecado. E essa arca faz esse translado aí, né? Passa na mão de muitos enviados, chega à mão de Davi e assim sucessivamente. E aos dias de hoje, alguns arqueólogos ainda pesquisam, buscam, né, e procuram encontrar a Arca da Aliança, coisa que hoje, né, não, talvez seja possível, mas muito difícil de encontrar, né? Os mandamentos que foram escritos realmente numa pedra aí talvez possa ser encontrado, né, ao longo do tempo aí com pesquisas arqueológicas, estudos e procura arqueológica, né? Mas a arca em si eu acredito que não esteja mais por aqui, porque ela foi feita de madeira e foi toda folheada a ouro, então a madeira com o tempo ela vai, né, se deteriorando. Bom, esse é um assunto para uma outra história, né? Qual o objetivo do nosso estudo hoje e da nossa analogia? É trazer para vocês que o que mais importa diante de tudo isso não é a arca, não é a pedra ali com os 10 mandamentos. O que mais importa é a maneira com que você está, né, conduzindo a sua vida. Baseado em quê? Qual é a sua verdade?
Quem te ensinou o que você faz hoje? Será que tudo isso que você faz hoje é o correto? E o que é o correto? O que é o verdadeiro, né? Então hoje nós entendemos, com esse avanço tecnológico, né? Entendemos que as maiores guerras que acontecem no nosso mundo hoje é em prol de poder, é em prol de ganância, de orgulho e ainda assim de vaidade, né? E a gente vê que tudo isso é tão pouco quando comparado ao nosso tempo de vida aqui nessa terra, tão curto, né? A gente chega a uma determinada idade que a gente reflete sobre determinadas coisas, sobre determinados comportamentos que nós tivemos no passado, ofendemos uma pessoa, falamos algo sem pensar e aí nem sabemos, né, que vamos ofender alguém e depois percebemos porque a própria pessoa, poxa, naquele dia eu fiquei chateado porque você falou isso a meu respeito ou aquilo, né? Então eu quero dizer hoje, com o vídeo de hoje, o seguinte, fazer essa analogia aos dias de hoje, né? O que são normas e determinações para que nós possamos nos tornar uma pessoa bacana, legal, honesta e correta com os princípios do dia a dia e os princípios da palavra de Deus? É você escutar o seu próprio eu, é a sua fé. Muitas das vezes o que nosso pai ensina para a gente é bacana, é legal, mas às vezes se você for analisar com calma, né, tudo aquilo, às vezes você está ferindo o próximo. Então eu trago para vocês aqui o que? Os 10 mandamentos, ele nos deu uma direção, né, para que nós pudéssemos rumar, né, ao bem. Mas não significa que nós precisamos ficar presos àqueles 10 mandamentos, né? Porque as leis elas são criadas gradativamente e automaticamente você mesmo vai percebendo aquilo que é o bem, aquilo que é o mal, né? Proteger as pessoas, ajudar ao próximo, procurar sempre ser solícito com o próximo, procurar estar perto de quem está precisando. Às vezes a ajuda, ela vem do teu lado. Às vezes você não precisa procurar tanto, né? Às vezes você precisa ajudar a quem está muito longe e não olha para dentro de si e percebe que realmente ali naquele momento você precisa ajudar uma pessoa que está do seu lado e que às vezes não precisa nem te pedir uma ajuda, basta você observar. Então qual é o objetivo desse vídeo? É levar para vocês essa consciência que não devemos ficar presos, né, ao que a história nos remete hoje, como por exemplo a Bíblia, né? Poxa, a Bíblia, eu vou seguir a minha vida segundo o que está escrito na Bíblia. Não é bem assim. Você deve seguir a sua vida baseada nos princípios éticos e morais ao qual você vive hoje, no seu momento hoje, porque a Bíblia faz menção, né, a coisas que aconteceram há 2, 3, 4 mil anos atrás, né? Às vezes até 2000 anos antes de Cristo. E aí, aonde está a razão e a verdade nisso tudo, né? Naquela época a sociedade se comportava de uma maneira totalmente diferente como hoje. Então é por isso que se leia a Bíblia e se faça uma interpretação voltada com uma analogia para os dias de hoje, para que você possa compreender qual o caminho que você deve percorrer e seguir, né? Estou trazendo esse vídeo hoje para falar para você que você não deve sentir ódio de quem te maltrata, que você não deve sentir raiva de quem realmente não foi cordial com você, de quem realmente não te tratou bem, de quem realmente errou e pecou com você, né? Muito pelo contrário, eu acho que você tem que estender a mão, né, e procurar ajudar. Mas também se você vê que essa pessoa não está querendo a sua ajuda, que essa pessoa não quer mais a sua amizade, você também não tem a obrigação de ficar ali, né, implorando, né, uma amizade, até mesmo porque o pecado não partiu de você, o pecado partiu, né, do outro. E aí você tem esse direito, não é pecado nenhum você não querer conviver com quem não te faz bem. Isso não é pecado nenhum, você não é obrigado a isso, porque na Bíblia diz, né, que nós devemos, né, assim, vamos colocar assim, até grosso modo, falar sobre isso, que é ruim, né, mas se apanha de um lado da face e dá o outro para apanhar de novo, né? Hoje, nos dias de hoje, a gente não vê um cenário como esse, né? A gente não precisa se humilhar a tal ponto, né, para prevalecer o que está escrito na Bíblia. A gente precisa entender que não devemos guardar rancor, que não devemos ter ódio do próximo e muito mais ainda, devemos ter piedade e orar por essa pessoa. Mas não significa que nós precisamos estar ali perto dela e convivendo com ela. Se você não sente bem,
né, convivendo com essa pessoa, se você não se sente bem em um ambiente em que está contido pessoas que te fazem mal, procura o teu caminho, né? Nós plantamos a nossa semente, eu plantei a minha semente e eu quero colher alegria, amor, felicidade e paz. E acredito que vocês também. Mas não alimente ódio no seu coração, não alimente rancor, né? Nada disso. Porque tudo isso que você pode alimentar no seu coração, tudo isso será plantado dentro do seu coração e só fará mal para você mesmo. Então, viva a sua vida. Se você não pode ajudar, também não atrapalhe o caminho de ninguém. Siga os seus mandamentos, né? Desde que sejam mandamentos do bem. Aí eu vejo pessoas questionarem comigo aqui no chat, aqui, até se vocês quiserem colocar perguntas, tudo bem, não tem problema, eu teria o maior prazer em responder, né? Ah, mas poxa, Marcelo, e como é que fica então essa questão aí do camarada que viveu em um lar que só tinha coisas ruins, bebida, drogas, né? E o filho nasce nesse ambiente achando que isso está correto e acaba se rendendo ao mundo do crime. Isso pode acontecer? Pode, claro que pode acontecer, né? O camarada está ali cometendo o mal, achando que está fazendo bem. Mas só que hoje, na sociedade em que vivemos, ele vai se deparar com uma série de obstáculos no meio do caminho dele e que vai fazer ele refletir. O camarada hoje que está aí no mundo do crime, ele está olhando para um cenário, né, onde ele está sendo perseguido pela polícia, pelo governo, e aí ele vai ter a inteligência de raciocinar e pensar, será que eu estou no caminho certo ou no caminho errado? E aí é onde entra a mão de Deus, quando você permite que Deus entre na tua vida e te coloque essa possibilidade de dúvida se o caminho que você está perseguindo está correto ou está errado, né? Aí já está a mão de Deus e aí você já está evoluindo. Só uma simples dúvida já é resultado de uma evolução, né? E muitas das vezes o camarada pensa, poxa, caramba, eu poderia estar num shopping, eu poderia estar assistindo um filme no cinema, eu poderia estar jogando futebol, eu poderia estar conversando com alguém, eu poderia estar namorando, eu poderia estar fazendo isso, aquilo com a minha família, e hoje eu não tenho liberdade para isso porque eu estou envolvido com coisas erradas, tráfico de drogas e etc e tal, estou sendo perseguido pela polícia. E aí você é que faz o contexto da tua balança, né? O que está sendo bom para você? O que você busca, né? Porque a semente que nós plantamos é tudo aquilo que a gente vai colher. Não tem jeito. A vida ela é assim. Então, com relação aos mandamentos, não significa que nós devemos seguir à risca tudo que está ali. Nós devemos trazer os 10 mandamentos para os dias de hoje, analisar no contexto cultural e social de hoje e verificar se realmente é viável você avançar com tais conceitos, né? Porque a sociedade hoje evoluiu. Hoje você pode fazer N possibilidades na tua vida que você não vai prejudicar o próximo, muito pelo contrário, que você vai estar ajudando. A caridade, ela está acima de tudo, né? A caridade hoje está acima de tudo, porque se nós não nos ajudarmos, quem vai ajudar a gente além de Deus? Ninguém. Então nós precisamos nos ajudar. Quando eu digo nos ajudar, não é eu ajudar a mim mesmo, não. Eu estou dizendo eu ajudar você, você me ajudar e nós ajudarmos a sociedade como um todo, que ao longo do tempo a gente vai conseguir sair desse cenário calamitoso de maldade, de perversidade, de crueldade. Eu tenho certeza que um dia Deus vai glorificar o ser humano, porque Ele já está enviando seus enviados aqui. Os enviados do Senhor são essas crianças que estão nascendo agora, com uma capacidade fora do normal e que elas estão vindo com o propósito de trazer a paz e ajudar o próximo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje se resume a isso, né? Fazer analogia aos mandamentos de Deus, né? A Arca da Aliança, aos dias de hoje, para você que possa compreender e analisar, né? E pegar aí na sua casa, senão a gente vai estender muito o vídeo, né? Lê os 10 mandamentos e faz uma analogia aos dias de hoje, às suas atitudes, ao dia a dia, aquilo que você fez para o próximo, né? Ninguém está livre de um pecado. Se nós estamos aqui nesse planeta é porque nós somos pecadores, tá bom? É isso, pessoal. Vamos fazer a nossa oração de encerramento e eu agradeço a atenção de vocês. Senhor, obrigado pela oportunidade de colocar na mente das pessoas a dúvida, porque a dúvida nos leva à decisão de um caminho bom ou um caminho ruim. E quando nós temos essa decisão de poder opinar, isso daí está e mora e reside o teu livre-arbítrio, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar vivo, assim como meus irmãozinhos. Que
que o Senhor possa glorificar o lar de cada um daqueles que estão assistindo e que também não tiveram a oportunidade de assistir e ouvir a minha palavra. Que assim seja. Amém. É isso, pessoal. Até a próxima. Se inscreva no canal, dê o like lá e vamos seguir. Compartilhe esse vídeo com quem está precisando, quem está querendo ouvir uma palavra de conforto. Fiquem com Deus.